Pessoal, estamos aqui no encontro da Coalizão do Clima e assim, num momento muito difícil, né? Vivendo uma crise climática terrível no Rio Grande do Sul. Todo mundo que puder ajudar, ajuda. Vamos continuar essa corrente de solidariedade. A conversa agora é assim: e se a crise climática fosse em São Paulo? O que poderia acontecer se a gente tiver uma crise climática muito extrema como a do Rio Grande do Sul? Qual é o cenário? Podia acontecer aqui exatamente o que aconteceu no Rio Grande do Sul e agora a Paulista está com 3 metros de água? Sim, não, o que é mais provável? Então é sobre isso que eu vou falar, né? E a gente fica aí à vontade, quem quiser perguntar, daqui a pouco tem perguntas, mas assim, a gente precisa se preparar. O clima já mudou, a gente está aqui em pleno maio, nesse calorão, e eventos climáticos extremos, todos os cientistas estão avisando que vem aí com certeza. E assim, a gente viu agora na tragédia do Rio Grande do Sul, a falta que fez estar preparado para um cenário que todos os cientistas já tinham avisado que ia acontecer. Ali no Sul, o IPCC, uma série de relatórios já tinha registrado que a possibilidade de chuvas extremas era cada vez maior, e isso vai acontecer com cada vez mais frequência, né? Em setembro passado a gente teve um episódio terrível e agora não tenho nem palavra para dizer o que foi esse novo episódio. São Paulo podia acontecer exatamente a mesma coisa? Não, aqui em São Paulo a gente está bastante vulnerável também, mas exatamente a mesma coisa que aconteceu lá em Porto Alegre, não, porque a gente está numa situação topológica, geográfica diferente, né? Então Porto Alegre é um estuário, Porto Alegre é uma baixada, Porto Alegre é onde chega ali uma série de rios que desembocam num híbrido, né, que é o Guaíba é meio rio, meio lago, e é um lagão gigantesco que tem uma saída pequena para o mar lá, centenas de quilômetros, e eles estão numa baixada. E a gente está aqui no alto, nós estamos aqui na Paulista, de um lado é um barranquinho, do outro lado outro barranquinho, e a cidade de São Paulo como um todo, ela está num planalto. Então vamos pensar um planalto como se fosse uma mesa, né? Se cair um monte de água nessa mesa, essa mesa pode ter uns buraquinhos, e ela tem, e daqui a pouco nós vamos falar, ela tem centenas desses buraquinhos, são os lugares onde alaga. Mas uma enchente que fique semanas alagando tudo, aqui não vai acontecer. Então, assim, aqui nós temos outros problemas. Então, enquanto no sul os cientistas já têm um consenso que o cenário lá é chuvas muito intensas, né? Chegou a chover nesses dias 10 vezes o que era esperado para a média histórica, 10 vezes, né? Aqui pode chover 10 vezes o que é esperado para a média histórica? Pode chover, mas assim, no sudeste brasileiro ainda não existe um super consenso de qual é o cenário de mudança climática que a gente vai enfrentar. Mas a maior probabilidade, o que está se indicando, são secas, aumento da temperatura e chuvas muito concentradas. Então, quando a gente fala em mudança climática, eu tenho uma crítica à maneira como durante décadas isso foi divulgado, porque se falava assim: o planeta está aquecendo, o planeta vai aquecer 1,5 grau, 2 graus, e na cabeça de todo mundo ficou uma coisa linear. É como se assim, hoje a gente está aqui com 28 graus, o planeta vai aquecer 1,5 grau, então a gente vai para 29,5. E durante décadas as pessoas ficaram mais ou menos tranquilas, principalmente as pessoas que têm dinheiro e vivem em países frios, porque assim, lá é frio pra caramba, né? Se hoje está 0 grau, se vai ficar 1,5 grau, para mim é até vantagem, mas não é assim que funciona. Tanto é que a gente nem está falando muito mais em aquecimento global, a gente está falando em emergência climática e a gente está falando em mudanças climáticas, porque
O planeta é um sistema integrado, vivo e muito sofisticado. Quando a gente muda uma temperatura, isso significa caos. É o que a gente está vendo, é caos, né? São muitas mudanças ao mesmo tempo, que elas vão se retroalimentando e tudo mais. Então, quando a gente pensa em mudança climática, não vamos pensar mais em vai aquecer 1,5 grau ou 2 graus no dia de hoje, se não tivesse 30 graus, estaria 32 graus. A gente tem que pensar em 6 cenários. O que são esses cenários? Onda de calor, onda de frio, secas prolongadas, chuvas concentradas, vento forte e aumento do nível do mar. São 6 cenários. Cada vez que alguém falar para vocês de mudança climática, aquecimento global, emergência climática, pensa nessas 6 situações, que muitas vezes acontecem todas mais ou menos embaralhadas. Aqui em São Paulo, a gente está mais vulnerável a 3 das 6 situações, que é secas, ondas de calor e chuvas concentradas. Então é sobre isso que eu vou conversar agora. Um diagnóstico desses 3 cenários, o que pode acontecer com esses 3 cenários e o que a gente pode fazer para prevenir e para amenizar. A gente se juntou e fez essa coalizão, teve muitas ações, fizemos um plano de emergência junto com a prefeitura. Eu consegui entrar no grupo, no conselho ali de emergência. Então, a lição de casa da seca, ela está meio construída. Não que tenha melhorado muito, tá? De lá para cá, o que o governo fez? Foi buscar mais água mais longe, o que é injusto, né? Porque, não sei se vocês lembram, tinha toda uma discussão na época da crise hídrica que a gente estava roubando água de Campinas, de Piracicaba. Então, o que a gente faz? O poder político de São Paulo, por ter tanta gente, por ter tanto eleitor, ele é muito grande. Então, tende-se a jogar recursos, e quando falta água, tende-se a jogar água aqui. Mas é extremamente injusto, porque a gente vai secando lugares a 200 quilômetros daqui e tudo mais. Bom, o que o governo fez de lá para cá? A população também fez, assim, todo mundo aprendeu a economizar água. Abaixou um pouco o consumo de água, e que isso se manteve depois da crise hídrica, né? O governo juntou todas as represas, ele deu uma remanejada de onde vinha a água. Alguns lugares que eram abastecidos pela represa X, foi abastecido pela represa Y e tudo mais. Mas está muito aquém do que a gente deve fazer. A gente precisa de muitas outras ações, tanto das pessoas quanto do governo, principalmente do governo. Então, assim, aqui a cidade de São Paulo, embora esteja nessa área aí do Alto Tietê, que tem uma certa escassez hídrica, é uma cidade cheia de nascentes. A gente poderia suprir boa parte das nossas necessidades de água usando as próprias nascentes da cidade de São Paulo. Mas isso é uma coisa assim que vocês estão reparando que a cidade está um canteiro de obras, todo mundo construindo prédio em tudo quanto é lugar, muitos desses prédios em cima de nascentes. Sabe quando não está chovendo? Por exemplo, o dia de hoje, se você sair para o São Paulo, não está chovendo, faz vários dias que não está chovendo, né? Então não tem água caindo do céu. E aí você passa por uma rua e está saindo água na sarjeta. Já repararam isso? Da onde vem essa água? Essa água é o bombeamento do lençol freático. Então os prédios são construídos em cima de nascentes, em cima de áreas úmidas, e as garagens subterrâneas, elas inundariam se não tivesse bomba. Então essas garagens, elas têm bomba cuja função é ficar tirando água do subsolo, água limpa, e jogando na sarjeta eternamente. Isso é um problema porque é um enorme desperdício de água. Isso é um problema para os imóveis vizinhos, para as árvores vizinhas, né? É super comum quando surgem esses novos prédios, existe uma casa que está lá há 70, 80 anos, naquele solo que tem um nível de umidade X. Aí vem o prédio e seca todo o solo em volta, né? E aí aquela casa começa a rachar. Aí uma árvore que está lá há dezenas de anos, sendo
água do subsolo, o prédio vizinho seca o subsolo, e aí a árvore seca, aí a árvore cai, aí as pessoas reclamam da árvore, mas a culpa é do prédio. Então, assim, a gente precisa aprender esse tipo de coisa, estar atento. Tem um projeto de lei novo aí tramitando de proteção das nascentes. Existem grupos em São Paulo que se reúnem para proteger nascentes. Tem um pessoal que está lutando muito na Vila Mariana para que não sejam destruídas nascentes, lá não sejam construídos prédios. Tem um pessoal na Pompeia, na Praça da Nascente, o nome do coletivo é Ocupe e Abrace. Eles estão numa briga de mais de 10 anos com uma construtora que quer construir prédios com garagens e secar um lugar onde chama Praça da Nascente, onde tem várias nascentes, onde tem vários lagos. Então é importante a gente conhecer, e esses grupos, eles estão batalhando não só pelo interesse deles, daquelas nascentes, daquelas praças, porque uma vitória desses grupos significa proteção para muitas outras nascentes na cidade de São Paulo. Então deixa eu aqui resumir a questão da seca, tá? Peraí, minha cola, como que é e o que a gente pode fazer. O Tietê, né? Que é um pedaço da bacia do Rio Paraná, que é uma bacia gigantesca que vai lá de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, mas esse pedacinho aqui é a bacia do Alto Tietê. É um lugar de muita disputa pela água. Aqui na bacia do Alto Tietê, que olha, eu tenho uma cola aqui que eu acho que eu vou. A oeste, ela vai... Espera só um pouquinho. Deixa eu achar aqui que eu falar direitinho. Então, ela vai de Paraibuna no leste, a São Roque no oeste, de Nazaré Paulista no norte, a Embu-Guaçu no sul. Eu citei essas cidades que estão nas pontas, elas são pequenininhas, mas nesse miolão aí a gente tem cidades gigantescas, como São Paulo, como todo o ABC, como Guarulhos. Aqui na bacia do Alto Tietê, a gente tem 32% da população do Brasil e a gente tem 5% da água. Então, assim, a gente tem uma situação de disputa hídrica que já está estabelecida. A gente fala, né, Brasil é o país que mais tem água doce no mundo, vamos ficar tranquilo com isso. Lá no Amazonas, quer dizer, tinha, porque lá também está vivendo seca, 80% da água do Brasil, num lugar onde tem pouca gente. E aqui num lugar onde tem muita gente, a gente tem pouca água. Tanto é que na bacia do Alto Tietê já se explora muito a água subterrânea, que não é reposta. Você vai tirando e ela não é reposta, porque a água superficial não dá conta, tá? Bom, então, falei da seca, vamos lá, chuvas concentradas. Vocês já... O Clodoaldo estava falando que São Paulo era a terra da garoa, não é mais. E aqui não tem mais garoa porque a cidade ficou muito quente, a cidade ficou muito seca. Não tem umidade no ar e não tem frio suficiente para essa umidade virar aquela coisa que eu acho linda, que é a garoa. E a gente tem tempestades catastróficas e elas são cada vez mais intensas e cada vez mais frequentes. Porque o que acontece? Outro dia eu ouvi um cientista falando que quando a temperatura aquece muito, o balde fica maior, vamos chamar de balde das nuvens, né? Então, todo o aquecimento do planeta está fazendo com que mais água do mar e mais água evapore. Então tem mais água na atmosfera. Só que por causa do calor, essa água demora mais para condensar e virar chuva. E o baldão vai enchendo. Então, antigamente, quando chovia, o balde era menor. Agora, quando chove, ó, é tudo. E aqui, como isso se traduz aqui em São Paulo, né? Bom, preciso avisar vocês que nós temos um pequeno problema, que na verdade é um grande problema. Toda a cidade, ela tem as galerias de águas pluviais, da água da chuva, né? A cidade inteira tem isso, né? A calha vai para a sarjeta, da sarjeta cai na Boca de Lobo, isso aí são as galerias pluviais. Os engenheiros que calcularam as galerias pluviais de São Paulo não calcularam para a chuva acima de 50 milímetros, porque isso era muito raro. Eu já vou dar os números para vocês, né?
E a gente está tendo cada vez mais, inclusive não existiam chuvas de 100 milímetros concentradas em algumas horas. Agora já existe, que é o dobro do que as galerias pluviais suportam, né? Então, o que acontece? Eu tinha até os números, mas não estão aqui. Era raríssimo ter uma chuva de 50 ou 70 milímetros, agora elas acontecem com uma certa frequência. E vocês já repararam quando está muito chovendo, que a boca de lobo, em vez de receber a chuva, ela vira uma cachoeira, porque ali faz uma pressão enorme e começa a sair água. Imagina o que vai ser esburacar essa cidade inteira para fazer galerias pluviais maiores. O dinheiro, o tempo, etc., não é de um dia para o outro. Então a gente vai ter que conviver com essa situação de tempestades muito concentradas que geram inundações relâmpago. Então, ao contrário do Rio Grande do Sul, onde a água foi subindo e lá ficou por muitos dias, aqui o nosso cenário é que a água de repente sobe, né? E se parar de chover, em poucas horas a água vai embora, ou em poucos dias aquilo tudo vai embora. Mas existem, já que segunda-feira eu fiz uma live no meu canal, no meu perfil de Instagram, meu nome é Cláudia Bisoni, nem me apresentei, sou jornalista, ambientalista, agricultora, e eu fiz uma conversa com o Ivan Malho, que é um especialista em planejamento urbano, sobre esses cenários dos perigos climáticos de São Paulo, né? E aí o Ivan me falou o seguinte, que em São Paulo a gente tem 400 áreas com risco de escorregamento, né, de deslizamento, muitas pessoas morando nessas áreas e 700 pontos de inundação. As pessoas já sabem onde estão esses pontos de inundação, a prefeitura já sabe onde estão esses pontos de inundação, né? E essas inundações são muito rápidas e a gente tem casos de muitas pessoas morrendo. Então, assim, eu já falei para os meus filhos, falo para todos os meus amigos, em São Paulo, quando começa a chover muito, quando a água começa a subir rápido, saia correndo. Em alguns lugares você tem minutos, não dá para tirar o carro. Não sei se vocês lembram, em março do ano passado, que morreu uma senhora em Moema, uma senhora idosa, que ela estava dentro do carro, ela tinha ido à farmácia, começou a chover, a água subiu, entrou pelo carro, ela morreu afogada em minutos. Isso é uma situação que, infelizmente, vai se tornar cada vez mais frequente, né? Muitas crianças são arrastadas pela correnteza. Então, assim, começou a chover, começou a subir a água, você saia de onde você está. O que a prefeitura deveria estar fazendo? Sinalizando todos esses pontos de inundação e sinalizando rotas de fuga, né? Segundo o Ivan Malho, que é esse planejador urbano, a gente deveria fechar as marginais quando começa essa chuva, porque aquilo é uma ratoeira. A pessoa entrou com o carro, não tem como voltar, a água começa a subir. Então é uma irresponsabilidade do poder público saber que aquele lugar vai inundar, não mapear, e o que deveria ser feito é mapear rotas de fuga, mapear e fechar esses lugares, né? Em São Paulo, tivemos assim uma esperteza para fazer o trânsito fluir. Foram criadas muitas avenidas em fundo de vale, né? Então a gente tem aqui 9 de Julho, Sumaré, um monte de avenidas, aquelas avenidas de baixada, né? Aquilo lá eram as antigas várzeas, a gente precisava deixar os rios são elásticos, eles mudam ao longo do ano. Na época da seca eles estão fininhos, na época da cheia eles estão largões. E a nossa ocupação da cidade deveria ter respeitado isso. Não respeitou e houve outra responsabilidade do poder público, que foi ir deixando as pessoas, sobretudo as pessoas mais pobres, ocuparem áreas que são constantemente alagadas. Áreas que podem desmoronar, né, nos morros, e áreas que são constantemente alagadas. A gente precisa de novas políticas de moradia que transfiram essas pessoas para locais seguros.
para locais e devolver para a natureza essa área elástica do rio, né? Então, assim, outra coisa, a gente precisava ter treinamento mesmo para inundação. Eu sou mais velhinha, tenho 58 anos, e quando eu era criança, nos anos 70, eu lembro do enorme trauma que foi em São Paulo os incêndios, né? Incêndio de 2 prédios, o Joelma e o Andraus, foi horrível, os prédios incendiaram, muita gente morreu, as pessoas se atiravam, foi horroroso. Depois disso, toda a legislação foi modificada. Hoje em dia, quando a gente vai ao cinema, ao teatro, ao show, você tem que assistir uma apresentação dizendo que se pegar fogo, a rota de fuga é aqui, o extintor está ali, não sei o que lá. A gente precisa de algo semelhante para as inundações. A gente precisa de pessoas treinadas que saibam o que fazer. A gente precisa de avisos por internet, pelo celular. Se você mora numa área alagável, você precisa ser avisado quando estiver acontecendo a inundação. Então, aqui nessa conversa, estamos começando a desenhar, né, a lição de casa das inundações, a brigada de incêndio, a brigada de inundação, as áreas alagáveis, a mudança na legislação das águas subterrâneas e uma série de coisas que a gente precisa urgentemente fazer, porque quando começar a primavera e o verão, vão começar as chuvas catastróficas. Enquanto não existe esse sistema mais coletivo de proteção, cada um de nós tem a missão, já que agora nós sabemos que isso vai vir e nós sabemos o que é para fazer, de proteger quem está perto, amigos, vizinhos, parentes, ensinar as pessoas que as chuvas violentas são perigosas, ensinar as pessoas a se proteger de inundações, porque isso, de deslizamentos, porque isso poupa vidas. Então é isso, seguimos aqui tecendo essa rede mundial aí de proteção da vida, né? Porque cuidar do clima é cuidar das condições de vida nesse planeta. Estou vendo ali, não existe planeta B, né? É nesse aqui que a gente vai viver mesmo. Tem essa água subterrânea, ela precisa de uma nova legislação para que o manejo dela não seja essa coisa irresponsável, né? E cada gota de água é preciosa. Cada gota de água é preciosa. Então eu vou introduzir aqui um assunto chamado cisterna. Eu sou fundadora de um movimento chamado Cisterna Já, que estava ouvindo o Clodoaldo falar antes, ele é permacultor, eu também sou permacultor, isso é baseado na permacultura. Esse movimento Cisterna Já foi criado durante a crise hídrica, porque o que a gente pode fazer, o que um ser humano individual ou coletivamente, numa família, num prédio, pode fazer diante desse quadro. A gente não pode fazer chover, a gente pode guardar a água da chuva quando ela cair. Então, assim, eu sou muito fã de cisterna. Cisterna resolve o problema na seca e ela resolve o problema na chuva, porque essa água que você guarda na sua cisterna, ela não vai virar enxurrada, né? Então, se todo mundo tiver cisterna, a gente vai ter muito menos enchentes na cidade de São Paulo. E em períodos que não está nem a seca crítica, nem a inundação crítica, o resultado da cisterna é que você gasta muito menos na conta. Acho que enchente era isso. Eu falei que eu ia falar de 3 cenários, né? Que é seca, chuva concentrada, enchente, calor, mas tem mais um que é relevante, que é os ventos fortes, né? Junto com essa atividade mais intensa da atmosfera, por causa do aquecimento, os ventos vão ficar cada vez mais fortes. Semana passada teve 50 tornados nos Estados Unidos, né? A gente está tendo tornados no sul do Brasil também. E o ano passado, em setembro, a gente teve uma situação de vento que chegou a quase 100 km por hora em São Paulo. Isso derrubou um monte de árvores, isso deu apagão em mais de 5.000 casas que ficaram vários dias sem energia elétrica. Então a gente precisa também pensar que vai ventar cada vez mais. E não achar que as árvores são as nossas inimigas. Elas não são as nossas inimigas.
né? Eu já vou falar de árvore daqui a pouco. Árvore derruba galho, árvore cai, muitas vezes porque elas estão doentes. Elas estão doentes porque nós estamos maltratando elas, ou a gente plantou errado, a espécie errada, do jeito errado, no lugar errado. A gente não pode abrir mão das árvores, tá? Tem um filminho da ONU que fala sobre adaptação climática e fala sobre adaptação da arquitetura para que os ventos não derrubem as casas e tudo mais. Quem quiser me procura que eu passo esse link. Terceiro principal cenário de vulnerabilidade de São Paulo é ondas de calor, né? Estamos aqui em maio, nesse calor, quem lembra dos maios de antigamente de São Paulo, a gente estaria aqui de casaco hoje, mas não, tá esse calor. Tem até barata em maio agora. Tem até barata em maio, né, que antigamente não tinha, mosquito. Eu nasci em São Paulo, que era uma cidade úmida e mais para friozinho, e agora nós estamos vivendo esse deserto. Então, assim, essa onda de calor de maio, ela é a quarta, ela começou em abril, na verdade, foi a quarta grande onda de calor deste ano, né? Onda de calor já está virando o constante. O que a gente chama de onda de calor? São vários dias quando a temperatura fica acima de 5 graus a mais do que a média antiga. Agora, agora no mês de maio, a antiga temperatura máxima da cidade de São Paulo para maio era 23 graus. E a gente teve muitos dias em que a temperatura máxima ficou por volta de 32 graus. Então, assim, a gente fica falando que o planeta está aquecendo 1,5 grau, mas como é que a gente tem 9 graus acima do esperado, né? Então é o reflexo desse caos. Então a cidade está ficando mais quente. Se nós estamos aqui nesse calorão em maio, não consigo nem imaginar o que vai acontecer em janeiro e fevereiro, né? Então a gente está numa situação de muito calor, um calor constante. E qual que é o problema do calor, né? Eu estou falando aqui da vida urbana, não comentei uma coisa, as secas, elas estão muito conectadas à dificuldade na produção de alimentos. Eu sou agricultora e estou vendo na minha horta que está difícil nessa época, né? E isso significa escassez de alimento, aumento do preço e dificuldade das pessoas se alimentarem. Isso é muito grave. O que significa calor? Infelizmente, calor significa agravos na saúde. Esses agravos, às vezes, podem chegar em mortes, né? É muito frequente AVCs, né, derrames e infartos acontecerem em dias de muito calor, né? Existe uma pesquisa que calcula que entre 2000 e 2018, quando nem estava tão calorão assim, 50 mil mortes no Brasil foram causadas por calor, né? Então, a gente precisa se preparar para esse cenário, precisa entender qual é a população mais vulnerável. Qual é a população mais vulnerável ao calor? Idosos, bebês, grávidas, né? Tem, assim, um estudo com trabalhadoras na Índia mostrando um aumento de até 50% nos abortos espontâneos por causa do calor. E má formação também, uma série de problemas. Então, calor é um problema seríssimo de saúde pública. E a gente não vai conseguir resolver isso com ar-condicionado, por algumas razões. Primeiro, que não é acessível a todo mundo, né? É uma solução que só é acessível a uma parcela muito pequena da população. Segundo, que todo lugar onde existe extremo climático neste planeta, isso costuma estar associado a apagões. Então, assim, enchente tem apagão, onda de frio tem apagão, onda de calor, principalmente pelo uso intensivo de ar-condicionado e uso de energia enlouquecido quando dá onda de calor, o sistema não aguenta. Então, a gente vai ter que buscar maneiras mais naturais
de criar microclimas, de refrescar a cidade. E aí eu chego no verde. O nosso ar-condicionado natural, ele é planta. Medo às vezes é por um comodismo e aquilo que a gente chama de naturofobia, higienismo, que é ter nojo de coisas que a gente não deveria ter nojo, como folha seca. Então assim, a pessoa não quer uma árvore porque cai a folha seca, a pessoa não quer uma árvore porque cai folha na calha. Quem tem calha precisa ter uma escada e subir na calha todo mês e tirar as folhas. Não é para tirar a árvore, porque além de refrescar, né, as árvores purificam e umidificam o ar. Então a nossa vacina para o calorão é muito, muito verde. Bom, esse é o que eu tinha para conversar com vocês sobre os riscos e vamos junto empurrando essa mudança de cultura, que não é fácil, porque tem muita gente ganhando dinheiro fácil fazendo as coisas do jeito que elas sempre foram feitas, né? É isso. Obrigada, gente!